tenho um apego muito pessoal e muito próximo, assim, da emergência psiquiátrica, e vou explicar um pouquinho por que agora no começo da apresentação, tá? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Tá aparecendo? Sim, Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre emergência psiquiátrica. Como estava dizendo, né, é um assunto que eu gosto bastante, porque foi o caminho que me fez chegar até a psiquiatria. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu me formei na USP Ribeirão em 2015, já faz um bom tempinho. E depois de formada, eu não sabia direito para onde ir, assim, né? No sexto ano tinha a ideia de fazer anestésio, mas não estava muito segura disso. Aí acabei voltando para minha cidade natal, que é Botucatu, e lá comecei a trabalhar e caí meio de paraquedas no SAMU. E fiquei por muito tempo, né? Por muitos anos trabalhando por lá. E sempre gostei muito de emergência, acho que sempre foi um desafio. E lá em Botucatu, especificamente, a gente atende de tudo, qualquer coisa, né? Infantil, adulto, clínica, cirurgia, psiquiatria. E os casos de psiquiatria, em especial, eram muito desafiadores para mim, porque eu não sabia direito contenção, medicação, não sabia o que falar para um paciente numa tentativa de suicídio. Então, peguei para estudar bastante psiquiatria e foi nesse contexto que eu acabei me apaixonando pela psiquiatria e escolhendo psiquiatria. Então, aqui é uma foto deu com o pessoal da Guarda Municipal, essas daqui são as telefonistas do SAMU, a gente estava fazendo um trabalho de conscientização para as crianças, e aqui foi um evento que teve de atualização do, do ATLS. Essa daqui é minha irmã junto comigo, que ela entrou de gaiato para ser vítima. E aí decidi por psiquiatria, lá em 2018, mais ou menos. Aí fui pesquisar onde tinha psiquiatria, e a Unicamp me chamou muita atenção por ter a emergência psiquiátrica, né, na porta. Então, a Unicamp era a minha primeira escolha, acabei passando, graças a Deus, e acabei me apaixonando e fiquei por aqui mesmo, né? Criei raiz dentro do ambulatório. Então, foi assim que eu entrei na psiquiatria, pela emergência psiquiátrica, o que é um caminho um pouco diferente dos demais psiquiatras, se vocês forem conversar, né? Geralmente sempre quis, ou tem alguém da família que enfim, geralmente vem por outros caminhos e a emergência psiquiátrica acaba sendo mais um apêndice, assim, durante a residência. Aí, durante a residência, essa professora Karina, né, todo mundo já deve conhecer, me acolheu muito bem, assim como todos os outros professores. E aí, logo na R1, eu queria retribuir de alguma forma o SAMU, lá de Botucatu, então acabei criando um mini curso de emergências psiquiátricas, porque aprendi muita coisa que a gente acaba fazendo errado, né, dentro do APH, dentro do atendimento pré-hospitalar, e eu queria compartilhar e queria, de certa forma, agradecer, né, todo o meu aprendizado que eu tive no SAMU. Aí fiz esse curso, veio a pandemia, a gente não conseguiu colocar muito em prática, mas depois que acabou a pandemia, fiz o curso, acabei gravando um documentário, e aí esse documentário ganhou um prêmio no 2022, talvez, já não lembro mais, não, 2021, no Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Então, é um tema que eu gosto muito. Recentemente estou, né, num grupo do Ministério da Saúde para criar o protocolo de atendimento pré-hospitalar para o SAMU, para atendimento pré-hospitalar, né? Bom, enfim, o que é emergência psiquiátrica? A gente define a emergência psiquiátrica como qualquer distúrbio agudo de pensamento, de humor, de comportamento ou de relacionamento social que é referido pelo paciente, quando ele tem alguma crítica disso, ou a família, ou a própria comunidade, quando aciona a ambulância, né? E requer uma intervenção imediata.
Então, as condutas que a gente toma dentro da emergência psiquiátrica visa proteger o paciente e as outras pessoas de um risco iminente. E muitas vezes devem ser implementadas no tempo em minutos ou horas, dependendo da emergência, né? Então, exemplos de situações que constituem emergência psiquiátrica. Agitação psicomotora grave, acho que a primeira coisa que a gente pensa quando fala em emergência psiquiátrica. Risco de homicídio, também é uma emergência psiquiátrica. Risco de suicídio ou de autolesão. O estupor depressivo. Psicose ou mania aguda e grave. Mudanças de comportamento e mudança cognitiva aguda. Quando o paciente tem um juízo crítico amplamente comprometido, ou quando ele está com uma autonegligência bastante grave. Né? Então, esses são exemplos de situações que constituem uma emergência psiquiátrica. Então, qual que é a primeira prioridade quando a gente fala de uma emergência psiquiátrica? É garantir a segurança, tanto do paciente, quanto da equipe, quanto dos familiares, tanto da comunidade, né, se ele estiver em via pública. Então, essa é a nossa primeira prioridade. A segunda prioridade nesse tipo de atendimento é realizar a avaliação efetiva desse paciente. E nossa terceira prioridade é facilitar a intervenção adequada do paciente. Então, eu resolvi dividir desse jeito para a gente ter esquematizado qual é o passo a passo quando a gente vai atender um paciente na emergência psiquiátrica. Então, em relação a garantir a segurança, embora a maioria dos pacientes que chegam para essa avaliação não tenham comportamento violento, né, ou não estejam falando, né, de uma tentativa de suicídio dentro do pronto-socorro ou dentro de uma ambulância, por exemplo, a gente sempre tem que estar atento, né, porque, embora seja raro acontecer esse tipo de evento, seja numa UBS, no pronto-socorro, em ambulância, essa meta-análise que saiu em 2015 sugere que 1 a cada 5 pacientes admitidos nas unidades psiquiátricas agudas pode cometer um ato violento, então seja se autoagredindo ou agredindo outras pessoas. Então, por mais que o paciente esteja tranquilo, a gente sempre tem que ficar atento, né? Porque as coisas podem mudar de um momento para outro. Então, a nossa primeira prioridade da avaliação de uma emergência psiquiátrica é garantir a segurança do paciente, do médico, da equipe e dos demais pacientes na área que ele está sendo atendido, tá? Então, isso vale, por exemplo, para quando deixa o paciente sozinho na sala para ir discutir ou para ir buscar alguma coisa. A gente não está mantendo, né, essa primeira prioridade de garantir a segurança. Então, por isso que dentro da psiquiatria, eu não sei se vocês observaram, mas a cadeira de atendimento que a gente fica sentado é mais próximo da porta do que a cadeira do paciente. Porque se ele ficar agressivo, alguma coisa nesse sentido, a gente tem que ter uma saída, né? Outras coisas que são diferentes. Não tem esfigmo dentro do consultório, não tem material pérfuro cortante. Então, tudo isso a gente tem que estar bastante atento, porque a gente não sabe qual é o sintoma que o paciente está tendo, se ele está tendo alucinação, se ele está tendo delírio, né? Ou qual que é a intenção do paciente dentro daquele momento. Então, a gente precisa tomar toda a cautela em relação à segurança. Então, como é que a gente reconhece precocemente um sinal de comportamento agressivo ou violento? Então, o paciente que vai chegar no consultório, ou quando você vai atender em via pública, ou você está na UBS, chegou esse paciente, ele já chega com uma atitude combativa. Então, já chega com o punho fechado, reativo, gritando, né, gesticulando exageradamente, uma expressão facial de raiva, um contato visual bastante desafiante. Tem uma irritabilidade, uma hostilidade, tem agressividade verbal ou física contra si, terceiros, objetos, então joga coisas, né? Ou fica se machucando, tirando cabelo, se batendo. Tem uma tendência à frustração e dificuldade de antecipar as consequências, ou quando o paciente claramente está delirante ou tendo alucinação. Então, são pacientes que sabidamente a gente sabe que pode dar ruim, né? Então, a gente tem que se precaver antes até de colocar esse paciente dentro do consultório.
Então, a gente precisa instituir medidas ambientais de segurança, independente do local onde vocês forem trabalhar, onde vocês forem atender. Então, a gente tem que pensar em protocolos de triagem e rotina para o manejo de paciente agitado. Tem que pensar em treinamento e reciclagem periódica da equipe de atendimento. Afastar pessoas que possam ser desestabilizadoras para o paciente. Principalmente no momento que ele chega, né? Então, às vezes, chega com um familiar que parece que está colocando mais lenha na fogueira, então tira essa pessoa de perto, ou tira um funcionário que está deixando ele mais bravo, mais irritado. Observação contínua por outros membros da equipe em caso de agitação. Precaução ao se sentar atrás de uma mesa durante uma avaliação. Consultório com 2 saídas, portas com janelas, resistentes que abram para fora. Disponibilidade de equipe de segurança, câmera de segurança, detector de metal. E sistema de alarme, o código comum entre a equipe para quando tiver uma agitação psicomotora, quando o paciente fica agressivo. Então, isso tudo são medidas que a gente precisa pensar quando a gente pode atender esses pacientes, né? Então, depois de formadas, a gente vai dar plantão em cidade pequena, e isso nem passa na cabeça, né? Mas acho que é importante a gente ter algumas noções até para orientar a equipe, né? Orientar o coordenador do local de implementar alguma coisa que proteja a equipe, proteja o paciente, proteja todo mundo que esteja esperando aí a consulta. Então, qual é a abordagem inicial que a gente faz para um paciente que já chegou agitado, já chegou agressivo? Então, o primeiro passo para garantir a segurança é a avaliação e identificação desse comportamento mais agitado ou violento já durante a triagem. Então, se o paciente está agitado, a gente não vai deixar ele na sala de espera com mais 50 pessoas, né? E aí o risco dele é aumentar essa agitação e ir para uma agressividade muito grande. Então, esse paciente em específico, ele tem prioridade no atendimento. Esses eventos podem acontecer de forma totalmente imprevisível, né? Então, o profissional e o ambiente deve estar sempre preparado para lidar com essas coisas que podem acontecer durante um plantão, durante o atendimento, mesmo em caso de baixa probabilidade que eles ocorram. E tem determinada situação de agitação e agressividade que algumas condutas têm que ser implementadas para estabilizar o quadro, né? Antes dele se colocar em risco, antes dele machucar alguém. E até mesmo, muitas vezes, antes da gente conseguir tirar uma história, quando a gente conseguir pensar no que está acontecendo. Então, a gente tenta manejo verbal para o paciente, tenta conversar, entender o porquê que ele está desse jeito, oferece medicação via oral, muitas vezes, e se a gente não consegue essa contenção verbal, aí sim a gente precisa pensar numa contenção física, numa contenção química e uso de medicação. Então, abordagem comportamental de pacientes violentos. Sempre manter uma postura honesta e franca, uma atitude receptiva. Então, não adianta você ir com o punho fechado e para o combate com o paciente, isso não vai funcionar. Evitar fazer movimento muito brusco, então pensa se o paciente está tendo alucinação, se ele está desorganizado, qualquer movimento brusco pode ser uma ameaça para ele. Você vai assegurar ao paciente que você pretende ajudar e controlar os impulsos. Mantém uma distância física, né? Não vai chegar perto do paciente ou abraçando o paciente. Evitar fazer anotação nesse momento, evitar distração. Então, sempre o foco é no que o paciente está fazendo, porque o paciente pode estar portando arma de fogo, o paciente pode estar com faca, o paciente pode estar com algum material que ele pode usar como arma. Então, os olhos sempre voltados para o paciente. A gente se apresenta e apresenta todos os membros da equipe, fala nome, fala qual é a profissão, fala que está interessado em ajudar ele naquele momento, falar pausadamente, mas falar firme, né? Nunca gritar com o paciente. A gente sempre faz perguntas claras e diretas, não dá para a gente fazer um discurso de 50 minutos. Então, é um diálogo rápido. A gente mostra alguma flexibilidade na condução da entrevista, mas a gente não faz barganhas, né? E aí a gente coloca limite de maneira objetiva, mas acolhedora. Então, por exemplo, é um paciente que está agitado na sala de espera e não quer esperar para atendimento, né? Os familiares trouxeram.
Você fala assim, olha, nesse momento não dá para você sair até a gente conseguir conversar, entender o que está acontecendo. Então, você colocou um limite, mas ao mesmo tempo você foi acolhedor. A gente não faz ameaça e não confronta o paciente. E a gente sempre estimula o paciente a expressar o seu sentimento em palavra. Então, por que que você acha que você está assim? O que que aconteceu, né? Estou percebendo que você não está bem. Você quer me contar um pouquinho o que aconteceu? E a contenção física e mecânica a gente usa somente quando é necessário. Qual que é a diferença de contenção física e contenção mecânica? Contenção física é quando a equipe segura o paciente, e contenção mecânica é quando a gente amarra, né, com tala e com um pano mesmo na maca ou na prancha. Então, contenção física é quando a gente está segurando, e contenção mecânica, de alguma forma mecânica, a gente deixa o paciente amarrado ou na maca ou contido, né? Ou na maca ou na prancha. Ela é executada por uma equipe treinada e a gente sempre fala de pelo menos 5 pessoas. Depois eu vou mostrar algumas fotos para vocês, mas idealmente é uma pessoa em cada membro, então uma pessoa no braço direito, uma pessoa no braço esquerdo, uma pessoa na perna direita, uma pessoa na perna esquerda e uma pessoa na cabeça. Então são no mínimo 5. Realizar as medicações necessárias, né, que deverão estar preparada e pronta para administração. Então, a gente sempre vai indicando, né, para a equipe de enfermagem dessa contenção, até para a equipe estar preparada para isso. E a gente vai registrar no prontuário as condições que levaram a essa contenção. E aí é sempre importante a gente registrar como foi essa contenção, quem que estava junto, se o familiar estava presente, se não estava, que horas que foi essa contenção, e também durante a contenção, durante o período que o paciente fica contido, a gente tem checagens periódicas que a gente também vai registrando no prontuário. Os medicamentos geralmente utilizados. Eu fiz aqui uma revisão, um resumo do que a gente costuma usar no pronto-socorro aqui da Unicamp. Depois eu vou passar esses slides para vocês, não precisam ficar preocupados. Mas o que a gente mais usa é o haloperidol e a prometazina, que a gente fala de Aldol e Fenergan, né? Porque são medicações que são baratas, são medicações boas, e a gente nunca sabe se o paciente fez uso de álcool ou não, né? Então, são pacientes boas por conta disso. Agora, tem os benzodiazepínicos, diazepam, midazolam, que são medicações boas também, num contexto de agitação, de agressividade. O diazepam, a gente evita fazer intramuscular por conta de absorção errática e necrose, então a gente sempre faz endovenoso, o que às vezes é complicado para um paciente que está agitado, está agressivo, a gente conseguir pegar uma veia, né? Midazolam, tudo bem, fazer intramuscular, e a risperidona é uma medicação via oral que, às vezes, a gente tem algumas amostras lá no nosso pronto-socorro e a gente acaba usando quando o paciente aceita a medicação via oral. Então, na contenção, né? Eu peguei essas fotos do protocolo de contenção física e mecânica da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto. Então, a gente faz aqui está o paciente de preto, né, no meio, e aqui está a equipe que vai fazer a contenção. Então, faz um semicírculo para o paciente não ter rota de fuga, né? Aqui, idealmente, atrás tem um anteparo, uma parede, né? Idealmente, não chegar ninguém por trás desse paciente. E aí, essa pessoa que está na frente, geralmente é quem conduz a contenção. Então, que está conversando com o paciente, geralmente a equipe, quando é treinada, já tem uma frase ou uma palavra que usa no momento da contenção para dar o start, né? E sempre que a gente começa uma contenção, a gente não para no meio. Então, por mais que o paciente fale que vai colaborar, que não precisa disso, a gente vai com a contenção até o final, né? Mesmo que ele fique poucos minutos ali depois contido. E a contenção final fica desse jeito. Então, como eu falei, né? Uma pessoa fica na parte da cabeça, do tronco, outra pessoa fica nesse braço, outra no outro braço e uma em cada perna. Então, por isso que idealmente é no mínimo 5 pessoas para fazer essa contenção. Contenção é uma coisa muito legal de fazer na prática, né? Muito, muito bom saber as técnicas. E depois que eu sugiro até de vocês montarem com a Karina ou com qualquer outro
chefe, né, um dia de treinamento de contenção. Porque não é só a contenção física, né? Tem a contenção mecânica, que são o uso das faixas, que também tem técnica para isso, né? Para não machucar o paciente. Aí eleva o paciente e leva até a maca para aí sim fazer a contenção mecânica do paciente. Então, isso é uma coisa bacana de fazer na prática. E tem até uma discussão na Sociedade Brasileira de Psiquiatria, porque muitos psiquiatras defendem ter um treinamento para emergência psiquiátrica. Então, assim como tem a CLS, PAUS, ATLS, de ter um treinamento para emergência psiquiátrica, né? Porque é uma coisa que é pouco divulgada, pouco discutida e tem muito atendimento na prática, né? Quando a gente vai ver. Então, tem essa linha aí de psiquiatras que defendem ter esse curso, que eu acho que, se for para frente, vai ser bem bacana. Aqui são as técnicas, né, de contenção mecânica, que também, acho que foto é legal, mas na prática a gente aprende muito mais, né? E quando o paciente está todo contido mecanicamente, é importante levar a cabeceira, né, checar se não está garroteando nenhum membro, e checar se o paciente está estável, né? Então, checar todos os sinais vitais, enfim. Então, super importante manter esse acompanhamento mesmo com o paciente contido, tá? Então, o paciente, né, chegou agitado, a gente conteve, tá lá no pronto-socorro contido para a gente conversar com os familiares. Ou ele não chegou contido, tá bem, né? Não precisou dessa parte. Então, aí sim a gente vai realizar a avaliação efetiva desse paciente. Então, todo paciente que chega em emergência com queixa psíquica ou alteração de comportamento, ele deve ser avaliado quanto ao suporte básico à vida, né? Assim como todos os outros pacientes. Então, ver frequência cardíaca, saturação, ver a glicemia. Então, checar essa parte dos sinais vitais é super importante, né? E tem muitos lugares que isso é negligenciado por ser um paciente psiquiátrico. Então, isso deve valer para todos, né? Essa avaliação clínica básica no início. Essa conduta proporciona a identificação de condição médica geral que pode causar ou exacerbar as alterações comportamentais agudas. Além disso, esses pacientes que chegam no atendimento por razão psiquiátrica têm frequentemente maior risco de apresentar lesões traumáticas, por estar mais desorganizado, né? Então, tem lesão por auto e heteroagressão, agressão de terceiros. Então, é importante fazer não só uma checagem visual, mas ir palpando mesmo se não tem nenhuma lesão na cabeça, nenhuma lesão pelo corpo, né? Além disso, esses pacientes exibem condições de risco à vida, né, por estarem desorganizados também. Então, eles têm mais risco de parada cardiorrespiratória por overdose de medicação ou substância psicoativa, né? Então, é importante fazer esse acompanhamento clínico também do paciente. Então, depois que a gente descartou ou resolveu situações mais urgentes, a gente procede uma anamnese mais detalhada e o exame físico do paciente. Uma avaliação sempre deve se iniciar pelo estabelecimento de vínculo. Então, o paciente tem que se sentir acolhido, respeitado. Aí sim, o paciente ter a confiança de fornecer as informações necessárias. Isso é uma outra coisa também que pega em muito lugar, né? Porque a maioria dos pronto-socorros são caóticos. É difícil você ter um lugar tranquilo e com privacidade para conversar com o paciente. Mas, idealmente, deveria ter uma sala privada, uma sala sem muito barulho, para que o paciente se sinta acolhido e se sinta à vontade de falar sobre suas questões psíquicas. O atendimento se inicia com a apresentação, né? Então, você diz seu nome, sua função, o objetivo da avaliação, de uma forma acolhedora, de uma forma respeitosa. E uma vez que a abordagem inicial serve não apenas para elucidar o diagnóstico, mas também no processo terapêutico para o paciente confiar em você. Então, se você já chega na arrogância, não se apresentando, vai ser muito difícil o paciente falar de coisas tão delicadas e tão íntimas quanto são os sentimentos, né? Sentimento, pensamento, enfim. Então, algumas dicas para facilitar a aproximação do paciente.
Então, identifique o afeto predominante no paciente. Então, se o paciente está envergonhado, se ele está com medo, você pode falar para isso, olha, estou vendo que você está um pouco envergonhado dessa situação, estou vendo que você está um pouco com medo disso, você pode me explicar um pouquinho por que você está desse jeito, o que eu consigo te ajudar? Observar e identificar como os sentimentos dos pacientes, então, o paciente irritado, assustado, facilmente transfere esse sentimento ao avaliador. Então, é muito comum, né? Se eu for internado, eu vou te processar, já falei tudo para outro médico, vocês não se comunicam. É muito comum ter essa rispidez, não só do paciente, mas às vezes dos familiares também. Então, é necessário a gente estar atento a sentimentos provocados pelo paciente, como medo, raiva, pena, para não agir em resposta a eles. Então, a gente tenta ser o mais imparcial possível. A gente tem que estar atento à crítica sobre o motivo e sobre a voluntariedade ou não do atendimento. Então, quando o paciente não está lá por vontade própria, né, ou quando está com o juízo crítico prejudicado, isso compromete a avaliação. Então, a gente pode iniciar a entrevista por temas genéricos de interesse ao paciente, por exemplo, no que ele gosta, no que ele trabalha, quais são os hobbies dele, né? Então, tentar outras vias até chegar, de fato, no porquê que ele está no pronto-socorro. Além disso, é essencial o examinador evitar o uso da lógica para convencer o paciente que ele está errado, por mais ilógico que seja o relato ou argumento. Então, você não vai ficar discutindo com a alucinação do paciente não existe, ou que o delírio dele é absurdo. Isso a gente não faz. E a gente vai mostrar interessado, escutar atentamente o relato e o contexto do paciente. Então, os pacientes costumam estar mais preocupados com os acontecimentos que os trouxeram até o estado atual do que com o conjunto dos sintomas. Né? Então, essa é uma abordagem inicial, uma abordagem acolhedora para o paciente, né? E quando eu falo que não é para a gente ficar retrucando, né, ou indo pela lógica, quando o paciente fala alguma coisa que é absurdo, não estou falando para vocês concordarem também, né? Estou falando assim, olha, estou vendo que você está muito angustiado com isso, né? Estou vendo que você está bastante preocupado com isso. Me conta um pouquinho mais como que é isso para você. Então, a gente sempre devolve a pergunta, trazendo mais os pensamentos, trazendo mais os sentimentos, sem negar, mas também sem falar que é real, né? A gente fica nesse jogo de cintura. A entrevista deve se concentrar na queixa apresentada pelo paciente ou pelos familiares e nas razões pelas quais o paciente veio até a sala de emergência, né? O motivo pelo qual o médico foi chamado para atender. Aqui é uma outra coisa importante, né? Porque dentro de um contexto de emergência, então, num pronto-socorro, dentro de uma ambulância, numa UPA, não dá para a gente ficar 3 horas conversando com o paciente. Então, a gente tem que fazer uma anamnese mais direcionada. E quando a gente tem dúvida acerca da capacidade mental do paciente, se ele está muito confuso ou se ele não traz informações desencontradas, ou quando ele é incapaz de fornecer informação, um paciente que não fala ou fala muito pouco, é importante a gente ir atrás de acompanhante, de familiar, de amigo, acionar assistente social para ir atrás da família, né, para a gente ter mais informações em relação àquele paciente. E, novamente, né, a limitação do tempo exige que o examinador estruture a entrevista e que leve em consideração a revisão dos sintomas clínicos, que também é importante. Então, os dados importantes para a gente, nessa anamnese, na emergência psiquiátrica. Identificação, que é comum, todas as anamneses, né, queixa principal, a história da doença atual, a história psiquiátrica pregressa. Então, para a gente é super importante saber se é a primeira vez, é o primeiro episódio do paciente, ou se ele já ficou assim outras vezes, se ele faz uso de drogas, né, se ele já teve tentativa de suicídio, se ele faz uso de medicação, se ele já ficou hospitalizado alguma vez. É muito importante saber a história médica do paciente. Então, se está usando alguma medicação, se está usando fitoterápico, se está usando alguma outra substância, né? História sexual, muitas vezes é importante a gente perguntar, pensando principalmente em IST, né? História ginecológica, é importante a gente saber se a paciente
pode estar grávida ou não, até mesmo para saber as medicações que a gente pode fazer, né? Comorbidade e uso de medicações clínicas também. De histórico familiar é importante para a gente, até para a gente saber mais sobre a árvore, né, genealógica, e a gente sabe que muitos dos transtornos têm esse componente genético bem importante. Importante para a gente saber o perfil psicossocial desse paciente, até para a gente saber o quanto que a gente cobra disso, né? Então, perguntas sobre conhecimento geral para uma pessoa que analfabeta é diferente de uma pessoa que tem ensino superior completo, por exemplo, né? E são coisas que a gente avalia para ver memória, inteligência, juízo crítico. Né? E a gente faz uma revisão dos sintomas clínicos e psiquiátricos. Uma coisa que é importante, né? Um dos componentes mais importantes quando a gente vai fazer o exame físico do paciente é o exame neurológico. Por quê? Porque quadro agudo, com mudança aguda, a gente tem que pensar em eventos neurológicos, principalmente o AVC. Né? Já chegou, por exemplo, no R1, uma paciente que tinha um quadro depressivo agudo assim, acho que 2 meses, mas muito grave, com perda de urina, assim, não tinha um controle do esfíncter vesical, um quadro muito emblemático, assim, né? E aí, quando a gente fez o exame de imagem, tinha um tumor cerebral. Então, é coisa que não dá para a gente comer bola, né? A gente tem que estar atento. E o exame neurológico básico que a gente faz, né, com o paciente sentado, o exame de estado mental e as funções corticais superiores, ver rapidamente questão de pares cranianos, motricidade, reflexos, coordenação. Né? E quando o paciente está deitado, a gente pede para ver motricidade, então aquela coisa de segurar, né, sustentar o membro para ver se tem alguma alteração de força, por exemplo. A gente checa muitas vezes o reflexo, a coordenação, a sensibilidade e marcha, o equilíbrio estático, principalmente quando o paciente está entrando no consultório, né? A gente já vai checando tudo isso. E o exame do estado mental, eu recomendo o livro do Paulo Togalarrondo, até porque aprender sobre o exame de estado mental, para mim, foi o R1 inteiro, acho que para todo mundo é muita coisa, mas que é importante a gente ter noções do que pode estar alterado e qual patologia pode estar relacionada, né? Se fosse para falar só sobre isso, teria que ter muito tempo, então não vou meter em todos esses especificamente, mas são coisas que a gente precisa pelo menos ter noção como médico generalista, né? Uma coisa que a Karina sempre fala e que eu gosto dessa representação, né? Ela coloca tudo que a gente avalia no exame de estado mental, ela coloca em pirâmide. E ela fala que aqui na base está consciência, orientação e atenção. Então, por que a gente fala disso? Porque quando o paciente está inconsciente, quando o paciente está torporoso, quando o paciente está obnubilado, quando ele está desorientado, ou quando ele tem uma alteração no nível, né, de consciência, uma alteração de atenção, é um paciente que provavelmente tem questões clínicas, tem questões orgânicas. E a gente tem que excluir toda a organicidade. Então, entra aqui, por exemplo, delírio 1, que é um diagnóstico diferencial super importante. Então, chega um vozinho que está com comportamento bizarro, abre para psiquiatria, porque é da psiquiatria. Aí você vai ver um paciente que está com redução de nível de consciência, está com alucinação visual, está hipervigil. Então, não necessariamente uma alteração de comportamento é da psiquiatria. Existem outras questões que dão essa alteração de comportamento. Então, essa representação eu acho bacana porque alterações da base da pirâmide, alteração de consciência, orientação e atenção, geralmente indicam um quadro mais orgânico do que psiquiátrico. Então, após a coleta da história clínica, realização do exame físico, do exame de estado mental, é essencial que o examinador proceda ao diagnóstico diferencial, né, das condições médicas gerais, até para a gente pensar qual é a conduta que a gente vai tomar frente a esse paciente.
Outro aspecto relevante na avaliação é a gente identificar sintomas psicóticos, principalmente para os grupos etários de risco, como idosos, porque aí a gente vai diferenciar se é uma psicose mais de origem orgânica ou se é uma psicose funcional. Até o momento, a gente não tem protocolo validado para guiar a solicitação de exame, mas, por exemplo, quando é um paciente idoso, um paciente imunossuprimido, paciente com psicose aguda, né, nunca teve esse histórico antes, ou quando é um paciente que tem abuso de uso de substância, é importante que a gente peça pelo menos exames laboratoriais mais comuns, né, para a gente ver como é que está o organismo como um todo, né? Características que indicam a suspeita de organicidade. Então, início agudo dos sintomas. Então, sintomas que aparecem em poucas horas ou minutos, indica que seja uma coisa mais orgânica. Sintomas que ficam flutuando ao longo de horas e minutos. Primeiro episódio ou ausência de diagnóstico psiquiátrico prévio. Gente, 2 segundos que meu gato quer sair do quarto, só um minuto. Vai. Desculpa. Quando o primeiro episódio é numa idade avançada, né, uma idade acima de 40 anos, a maioria dos transtornos psiquiátricos começa em adulto jovem. Então, quando passa de 40 anos e é o primeiro episódio, a gente já acha estranho. Doença clínica pré-existente ou doença ou lesão orgânica atual, exposição ocupacional, alucinação não auditiva. Então, muito comum o paciente em delirium ter alucinação visual, né? Aquele paciente que chega com o chinelo na mão, batendo barata numa parede que não tem nada. História de trauma recente, também é para a gente pensar em um quadro mais orgânico, principalmente se tiver um traumatismo crânioencefálico. Quando o paciente tem sinais ou sintomas neurológicos, redução do nível de consciência, desorientação, lembra a base da pirâmide. Alteração da fala, dos movimentos ou da marcha. Quando o paciente está rígido, quando o paciente faz caretas, faz umas faces esquisitas, a gente tem que pensar em alguma coisa neurológica. Dificuldade de controlar os esfíncteres também, né? Então, são coisas que não necessariamente vai ser uma causa orgânica, mas que fazem a gente pensar. Então, são pacientes que prioritariamente a gente tem que excluir, né? Que seja uma infecção, que seja um AVC, que seja alguma coisa, um descontrole hidroeletrolítico, antes da gente falar que é psiquiatra. Então, o Osmar lá no pronto-socorro que fala, né, que a psiquiatria é o que sobra. Então, tá, fez toda uma avaliação, não achou nada? Tá, vem pra gente que a gente avalia, né? Porque é isso, a gente tem que excluir que não seja nada orgânico, que a gente não tá comendo bolo. Aqui a diferença entre psicose orgânica e psicose funcional. Então, na psicose funcional, né, que é um paciente que o nível de consciência, atenção, orientação, memória costumam estar preservados. Então, por mais desorganizado que um paciente esquizofrênico, por exemplo, esteja, muito provavelmente essas 3 coisas, a consciência, a atenção e a orientação, eles vão estar preservados. As alucinações, em geral, são auditivas, né? E é um início insidioso, habitualmente em pessoa adulto jovem, né? Menor de 40 e maior de 12, histórico psiquiátrico prévio, né? Pessoal ou familiar. Quando a gente pensa numa psicose orgânica, é um paciente que vai ter alteração do nível de consciência, vai ter alteração de atenção, orientação de tempo e espaço, de memória imediata ou recente. É um paciente que, em geral, tem alucinação visual e alucinação tátil. É um paciente que tem essa psicose, né, de início agudo, geralmente em pessoas que têm acima de 40 anos ou menos de 12 anos. Os sintomas oscilam ao longo do dia, sendo mais intensos no final do dia, e evidência de causa neurológico, clínica, incluindo intoxicação, abstinência por uso de substância psicoativa, aqui para a gente lembrar, né, de delirium tremens, medicamento, então história, exame físico, exame complementar. E a nossa terceira prioridade é facilitar a intervenção adequada. Então, a gente já estabilizou o quadro agudo, já excluiu que tem condições médicas gerais. Nosso próximo objetivo
é avaliar a presença de risco psiquiátrico e proceder ao encaminhamento para intervenção mais adequada. Então, num serviço de emergência, independente se é dentro da ambulância, pronto-socorro, UPA, nosso objetivo é resolver, não é para a gente ficar fosforilando sobre o caso. Então, o paciente pode ser encaminhado para investigação clínica, internação psiquiátrica, atendimento hospital-dia, para o CAPS, ter alta, né? Isso tudo depende de qual é o estado do paciente. E uma coisa que eu sempre recomendo, de vocês saberem quais os recursos disponíveis no serviço que vocês estão atendendo. Então, fui lá dar plantão numa cidade que é minúscula. Tá, mas qual que é a rede que eu tenho? Para onde que eu posso encaminhar esse paciente? Tem CAPS? Tem UBS? Tem algum outro tipo de atendimento para paciente de saúde mental? Porque cada cidade é de um jeito, né? Então, a gente tem que ter pelo menos noção de como é que funciona o município para a gente saber fazer direitinho os encaminhamentos. O principal fator norteador da escolha do ambiente de tratamento do paciente é a segurança. Então, o que a gente vai avaliar? Risco de suicídio, risco de heteroagressão, risco de homicídio, risco de autonegligência grave. Né? Se o paciente tem condição de ir para casa, se o paciente tem condição de ficar no CAP, se o paciente precisa de uma internação. Então, tudo isso a gente vai avaliar. Então, em situações de risco, a gente sempre considera o encaminhamento para uma internação psiquiátrica. E alguns fatores clínicos e sociais podem auxiliar nessa decisão de indicar uma hospitalização. Então, se o paciente tem um suporte familiar ou social insuficiente, né, para acompanhar a realização de atividade básica de vida diária, para garantir a adesão do plano de tratamento, garantir a segurança, para levar nos encaminhamentos, para dar os medicamentos prescritos, enfim, ele precisa de ter um mínimo de suporte para a gente pensar em ele sair ali do atendimento. Se não tiver, a gente vai pensar numa internação hospitalar. Presença de agitação e impulsividade, uma aliança terapêutica prejudicada, dificuldade para discutir o plano de segurança e tratamento, quando o paciente tem juízo crítico prejudicado e está sozinho, quando o paciente tem intenção suicida intensa e planos de suicídio persistentes, quando o paciente fez uma tentativa de suicídio altamente letal, presença de transtornos mentais de alto risco, por exemplo, psicose com alucinação de voz de comando, episódio de mania grave ou um estado misto, uso pesado de substância, mudança do estado mental influenciado por aspectos clínicos, por exemplo, metabólicos, infecciosos, tóxicos. Né? Não é um paciente que dá para a gente tranquilamente mandar para casa. A gente precisa estabilizar, melhorar esse estado dele atualmente para a gente conseguir mandar com mais segurança para casa. Então, em resumo, né, um paciente chegou na emergência psiquiátrica. A gente vai pensar em suporte básico de vida e triagem inicial. Então, nesse momento, a gente avalia, o paciente está com comportamento agitado, está com comportamento violento? Se tiver, a gente vai garantir a segurança da equipe, do familiar, do paciente, dos outros pacientes que estão aguardando o atendimento. A gente vai tentar instituir um manejo verbal. Se não der certo, a gente vai considerar uma contenção física, considerar uma contenção química. Né? Agora, se o paciente não tiver agitado, não tiver violento, né, a gente vai direto para alteração do sinal vital ou de saturação de oxigênio ou de glicemia. A gente vai pegar os sinais vitais dele, certo? Esse paciente que a gente conteve e manteve no pronto-socorro, a todo momento a gente fica checando também esses sinais vitais, de pelo menos de meia e meia hora. E com alguém observando ele, né? Não é um paciente que fica num quartinho fechado, contido, não, ele fica com pelo menos um membro da equipe observando ele o tempo todo. Se o paciente tiver alteração dos sinais vitais, a gente vai para o tratamento específico. Se ele não tiver, aí sim, vai para essa linha, vamos fazer uma anamnese detalhada, exame físico, exame neurológico, o exame de estado mental. Aí, se a gente tiver suspeita de condição clínica ou apresentação psiquiátrica muito atípica, a gente vai para um diagnóstico diferencial. Então, delírio 1, condição neurológica aguda, intoxicação ou abstinência, infecção, efeito adverso de psicofármaco ou outras condições médicas agudas.
Agora, se a gente não tem suspeita dessa condição clínica, a gente vai pensar mais numa hipótese de diagnóstico de transtorno mental. Então, realizar o manejo agudo de sintomas, investigar o risco psiquiátrico, e aí, dependendo desse risco, a gente vai definir o encaminhamento desse paciente. Continuando, né? A gente estabilizou o quadro e excluiu condições clínicas. A gente vai ver se tem risco moderado a alto de suicídio, risco de heteroagressão, risco de homicídio, risco de autonegligência grave. Se tiver algum desses riscos, né, que são riscos para o paciente, risco para outras pessoas, a gente vai considerar o encaminhamento para internação psiquiátrica. Se a gente percebe que esse paciente, apesar das condições que ele chegou na emergência, não tem todo esse risco, a gente vai avaliar a presença de outras coisas, que é o risco baixo de suicídio, risco de exposição moral, risco ao patrimônio, troca de esquema terapêutico que ofereça risco, refratariedade ou transtorno de difícil controle em ambiente extra-hospitalar, transtorno mental grave. Se o paciente tiver qualquer um desses, a gente vai ver o suporte psicossocial dele, né? E o nível de segurança que a gente tem para dar alta para esse paciente. Então, se ele tiver um bom suporte psicossocial, a gente vai considerar o encaminhamento para acolhimento no CAPS. Agora, se ele não tiver, aí sim a gente vai considerar uma internação psiquiátrica. Agora, se mesmo assim, né, o paciente não tem nenhum desses riscos aqui em cima, se o paciente não está lá na emergência, mas é uma crise ansiosa, por exemplo, que não tem, a gente excluiu um quadro depressivo, um risco de suicídio, aí sim a gente vai pensar mais numa alta e uma reavaliação ambulatorial ou encaminhar para o médico de fora, né? Mas sempre considerar esse plano de segurança a princípio do paciente. E é isso, gente. Obrigada. Muito obrigado, doutora Jennifer. A aula foi sensacional, tema interessantíssimo. E tem alguma pergunta aqui nos comentários que é da Beatriz? Ela ficou em dúvida